A gente sabe muito bem que as imagens mostraram uma história bem diferente do começo da defesa, né, do próprio soldado Luan. E agora a gente sabe que a defesa tem que mudar um pouco a versão ou talvez encontrar outros meios para tentar defender o soldado. Renan, mas tem um detalhe curioso nessa história que é o seguinte, quando a defesa, essas imagens foi quando você foi lá, né? Exato. Ver o local, Cidade Ademar, né? Exato, isso. Cidade Ademar, ali mais ou menos 3,5 metros, 4, né, de altura dessa ponte, até ali uma espécie de córrego que passa. A defesa, quando foi constituída, Renan, as imagens já tinham circulado. Então, a narrativa que o policial apresentou à corregedoria de que ele não queria jogar o homem pela ponte desses 3, 4 metros, mas jogá-lo no chão, que a gente adiantou em primeira mão aqui na CNN, ela foi feita já com as imagens tendo sido espalhadas pelo Brasil todo. E justamente por isso, essa defesa não deve mudar neste momento do processo. O que eles devem dizer é que o policial não prestou auxílio ao homem porque aquela região era uma região sensível, delicada, ou eventualmente que ele não encontrou o homem para prestar auxílio, mas efetivamente que ele não tinha a intenção de jogá-lo da ponte, que a intenção era jogá-lo no chão, que era imobilizá-lo. E o policial ainda deve pedir desculpas durante esse processo de julgamento, admitindo o erro, dizendo que errou, mas tentando afastar a possibilidade da tentativa de homicídio, tentando converter esse crime para um crime de menor potencial ofensivo, de uma pena menor, como, por exemplo, uma lesão corporal. Vamos só lembrar, né, Pedro, que a gente acompanha de perto esse caso, não somente esse, como outros, né, de violência policial aqui em São Paulo, nessa escalada dessas últimas semanas e meses, né? E aí a gente sabe muito bem que não podemos generalizar a polícia militar. A gente está falando de parte da polícia que segue, né, com essas ações. E eu não estou falando de todos, longe disso. Existem bons e maus profissionais em todos os setores. O que a gente precisa lembrar também que o histórico desse policial não é um histórico também que diz muito, né? Ou então que olha, ele fez ali, ele tentou levantar. Que isenta ele. Que isenta ele, né? Ele já tem um outro histórico, né? Envolvendo aí em possíveis operações policiais na qual ele participou, tentativa de homicídio, tudo isso já foi julgado. Então, assim, é uma situação delicada. E isso é considerado na hora de um julgamento, né? O Ministério Público usa o passado desse tipo de policial, o histórico, as ocorrências, para sustentar a tese. E a tese apresentada neste caso específico é de que é um policial violento e de que é um policial que tem que ser privado de sua liberdade porque representa ameaça para a população. Valeu, muito obrigado, Pedro Duran, nos ajudando a entender mais um pouquinho a respeito dessa história. Daqui a pouco ele volta. Valeu. Valeu, Renan.